E nós vamos falar sobre a fase 3. Tá aqui, copiou. O que vocês vão fazer na fase 3? Hoje, vocês devem estar lendo igual eu coloquei aqui. Ó. Você lê, então, 3, 6, 9, você lê 12 números. O objetivo da fase 3 é fazer com que você leia apenas um número, ao invés de ler 12. Ou seja, você vai dar apenas um Enter. Então, como é que isso vai ser atingido? Nós vamos tirar esse código aqui fora. Retirei daqui. Vou salvar esse código aqui em algum lugar. E aqui, ó, objetivo 3. Nós vamos ler um único número, de 0 até 999 bilhões, 999 bilhões, 999.999. Ler um único número é esse comando. Esse aqui vocês já sabem. Agora, como é que nós vamos descobrir as casas decimais que compõem esse número? Aí nós vamos usar esse código aqui, ó. Então, como é que funciona isso? Deixa eu copiar esse código aqui para vocês terem uma ideia de como que nós vamos fazer. Olha só, retirei daqui. Aqui é onde faz a leitura, nós vamos ter esse código. O que ele faz? Ele lê um número e agora nós vamos descobrir as casas decimais. Quantas centenas de bilhões tem em n? Bom, é o valor de n divisão inteira por 100 bilhões. Essa é a quantidade de centenas de bilhões que tem lá dentro. Vou fazer um exemplo mais simples. Vamos começar aqui, olha. Vamos fazer aqui só com centena, dezena, unidade. Aí vocês vão conseguir perceber. Suponha que n tem o valor 253. Então, a gente sabe, olhando, que n tem 2 centenas, 5 dezenas, 3 unidades. Agora, como é que matematicamente nós vamos chegar nesse valor? Eu pego a centena e é o resultado de 253 dividido por 100. Eu tenho 253 maçãs para 100 crianças, eu dou 2 maçãs para cada criança e sobram 53. É essa conta que nós vamos fazer. Então, se aqui ele vai ser igual a 253, esse barra barra é a divisão inteira, 253 divisão inteira por 100 é igual a 2. Pronto, achamos a quantidade de centenas que tem o número. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver quantas maçãs sobraram, porque a gente já pegou, distribuiu 253 maçãs para 100 crianças, a gente viu que cada uma ganhou 2 maçãs. Agora, quantas sobraram? Aqui, ó. Sobraram vai ser igual a 253 dividido por 100, o resto, que é igual a 53 maçãs. Então, o n antes tinha o valor 253, agora o n passou a ter o valor 53. E aí, com o fato da gente ter removido as centenas, agora a gente consegue contar as dezenas. Aí a pergunta é, quantas dezenas tem em 53? Aqui, ó, é 53 divisão inteira por 10, 53 maçãs para 10 crianças, dão 5 maçãs para cada criança. E as maçãs que sobraram são as unidades. Quantas maçãs sobraram? É igual ao resto da divisão de 53 por 10. Vai ter 3 maçãs. Então, a gente descobriu que a centena é 2, agora descobriu que a dezena é 5, e agora nós vamos descobrir quantas unidades. É o mesmo processo, a gente já sabe que são 3 maçãs que sobraram, mas para fazer o mesmo raciocínio, quantas unidades a gente tem em 3? Nós temos a divisão inteira de 3 por 1. 3 maçãs para uma criança, cada criança recebe 3 maçãs. E sobrou alguma coisa em n? É o resto da divisão de 3 por 1. Qualquer número dividido por 1, o resto da divisão é 0.
Pronto, distribuímos todas as maçãs. Então, nós conseguimos descobrir que temos 2 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. É esse processo que vai ser aplicado, só que desde as casas dos bilhões. Então o código vai ficar grande, mas ele está fazendo a mesma coisa. Vocês vejam aqui que há um padrão nesse código, né? Eu começo aqui, ó, eu faço as divisões por 1, depois por 10, depois por 100. Então depois eu faço por 1000, por 10.000 para achar as dezenas de milhar, por 100.000, aqui ó, isso aqui é 100.000, ó, 100.000. Unidades de milhão, eu vou dividir por 1 milhão, olha lá, 1 milhão. Dezenas de milhão, eu vou dividir então por 10 milhões, ali, 10 milhões. E a centena de milhão, eu vou dividir por 100 milhões. Ó, aqui embaixo é sempre o mesmo número, aqui ó, 100 milhões. E para achar as unidades de bilhão, eu vou dividir por 1 bilhão. E aqui embaixo é exatamente o mesmo número, 1 bilhão. E para achar dezenas de bilhões, 10 bilhões. Aqui embaixo é o mesmo número, 10 bilhões. E as centenas de bilhões? O número aqui são 100 bilhões. E embaixo é o mesmo número, 100 bilhões. Então, eu leio o número, quantas centenas de bilhões ele tem? É o número dividido por 100 bilhões. Quantas dezenas de bilhões, unidades de bilhões, centenas de bilhão, dezenas de milhão, unidade de milhão, centenas de milhar, dezenas de milhar, unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Depois que você ler o número e quebrá-lo nas suas casas, você não precisa mais ter aquela leitura de ficar digitando números, né? E você segue o programa como ele estava. Imprime os bilhões, imprime os milhões, imprime o 1000 e imprime a última. Pronto. O programa está funcionando. Ele não está colocando o E, né? O E final, por exemplo, 100.000, 125.258. Ele tem um problema com o E. Mas esse daqui já é uma impressão bem razoável. Vamos pegar esse programa todo, Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se funciona. Agora, ler um número apenas, olha. 123 bilhões, 456 milhões, 789,012. Ó, 123 bilhões, 456 milhões, 789 mil. Aí faltaria colocar E12. E aqui não está colocando, né? Deixa eu ver. Se eu digitar um outro número aqui, vamos ver se esse problema... Ó, 1, 2, 3... Não. O número que eu vou digitar... Ó, 123.456. 123.456. Então o problema acontece... Vamos ver. 1012. 1012. Então, realmente aqui, ó, é quando essa centena é 0, ele vai precisar de um E ali. Vamos ver aqui. 2096. 2096. Então, quando ele imprimiu algo para cá e aqui não tem a centena, dá problema. Deixa eu ver mais um aqui. Ó, 012. Não. Vamos ver, 12.000. 12.000. 12.001. Aí vai dar problema. 12.001. 12.001.
olha só, quando a gente imprimiu coisas antes e aqui não tem a centena, aí dá problema. Por exemplo, 12.101. Peraí. 12.101. 12.101. Então, exatamente, quando nós vamos imprimir a última casa e ela não tem a centena, dá problema. Aí esse daí eu vou deixar para vocês resolverem. Se você imprimiu alguma coisa, antes, e a hora que você for imprimir o último milhar, ele não tiver a centena, você tem que colocar um E. Mas não põe o E, não. Você tem que fazer o teste se você já imprimiu alguma coisa. Porque senão aqui, olha, a hora que você digitar o número for só 12, por exemplo, aqui ó, 12 ele imprimiu certo. Mas se você colocar o E sem ver se você imprimiu alguma coisa antes, nesse caso aqui ele teria impresso E12. Então essa daí para vocês quebrarem a cabeça. Boa sorte. Muito obrigado.